Ô, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Entre 1977 e 1979, a imprensa britânica, não apenas os tabloides sensacionalistas, mas até a BBC, noticiou bastante um suposto caso de poltergeist, que ficou conhecido como The Enfield Haunting. Enfield é uma espécie de bairro lá ao norte de Londres. Então, era uma família composta pela mãe, eles eram de classe operária, né? A mãe e algumas filhas, e fatos estranhos começaram a acontecer. A menina começava a falar em vozes estranhas, objetos se moviam, as meninas se levitavam. Só que quando elas davam entrevista e algumas outras pessoas iam visitar, era estranho, porque, por exemplo, nas entrevistas a menina cobria a voz, a boca quando ia mudava de voz, então o pessoal começou a suspeitar que era ela sendo ventríloca, coisas assim. O casal Lorraine e Ed Warren visitou a casa assim de raspão por um dia ou dois. Tanto é que em 2015 houve uma minissérie em 3 episódios pela ITV, chama The Enfield Haunting. Eu resenhei por escrito no meu blog, e na época, em 2015, eles nem aparecem, tá? Acho que talvez por isso que eu nem vi o segundo filme lá do Invocação do Mal. Porque eu falei assim, esses caras nem estavam aí e tal. Mas agora, 2023, como tem no catálogo da HBO Max, como eu revi o primeiro, eu resolvi dar uma chance, tá? Eu acho que a minissérie é melhor, até porque a minissérie tem Matthew McFadden lá do Succession, e vamos dizer assim, dentro dos padrões do que aconteceu no caso, ela é mais real. Mas o filme é divertidinho. Mas já adianta, eu gostei menos do 2 do que do 1. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Primeiro, gostei menos, porque primeiro que, assim, super, hiper inflacionaram o papel do Ed e da Lorraine Warren no caso, né? Então já é para mim, um ponto negativo. Mas vamos ver, o filme, durante um bom tempo, assim, como mais do que o primeiro, inclusive, na verdade ele é o primeiro filme exagerado. Aí que é por isso que eu acho que às vezes não funciona tão bem quanto o primeiro. Durante uma parte da narrativa, você tem duas histórias que seguem paralelas. O Ed e a Lorraine, lá nos Estados Unidos, começa com fazendo menção a Amityville, até porque esse caso de Enfield na Inglaterra ficou conhecido como Amityville britânico, né? Em Amityville, os dois lá, a Lorraine, ela tem uma visão horrível, que meio que, assim, é uma premonição do que poderia ser a morte do Ed. Na vida real, ele não morreu nada disso. Mas, enfim, aí ela fica com muito medo. Ela fala que o mais próximo do inferno que ela quer chegar é aquilo. Então, eles decidem meio que se aposentar dos casos é, paranormais, até porque eles enfrentam bastante antagonismo nos talk shows e tudo mais. Paralelo a isso, na Inglaterra depressiva, em mais de um sentido, né? Porque como a Inglaterra então vai estar sempre chovendo e depressiva economicamente, né? Final dos anos 70, a Inglaterra estava super em depressão econômica. Então aí você vai para uma Londres, que eles colocam a música London Calling do The Clash, para a gente saber que está em Londres, e a gente vai ser apresentado a essa mãe solo e as filhas, né? No começo, o maior problema delas parece ser a falta de dinheiro, de classe operária de lá, e a filha foi pega fumando, ou supostamente fumando na escola. Só que logo os poltergeist vai fazer estrago na casa, tá? A maneira como o diretor trabalha com a câmera, novamente, é exemplar, né? Do jeito ele faz, na verdade, aquela pequena casa de 2 andares, aquele sobradinho britânico, parecer muito maior do que na realidade é. E é um barato, porque a cinematografia é muito boa também. É assim, a gente conhece a casa muito bem, né, através do movimento de câmera. A câmera funciona meio como ponto de vista do próprio poltergeist, dos próprios fantasmas, dá essa ideia de
super casa de maior do que ela é, e mostra algumas, por exemplo, você tem o porão que está totalmente podre, velho, com propensão a encher de água, a casa está mal cuidada, só que na parte de cima tem adolescentes, tem crianças morando ali, então tem pôsteres na parede. De novo, é bacana a cinematografia, tá? Para mostrar isso. E no caso da Lorraine e do Ed também, né? Eles são, na verdade, eles são assim, mega cristãos. E o filme tem essa pretensão, né? De dizer que existem as forças do mal, mas existem as forças do cristianismo, de Deus, do catolicismo, para dar um jeito nessa situação. Bom, claro que aí Ed e Lorraine acabam caindo em Londres e aí mais confusão acontece. Muita coisa acontecendo, crises de fé, o Ed imitando o Elvis Presley, porque de novo eles fazem personagens com os quais a gente possa empatizar. Aí eles colocam inclusive uma galera que é da Grã-Bretanha, né? Um cara que está fazendo uma investigação e a gente vai ver que ele tem um motivo muito importante por causa da filhinha dele. Na minissérie isso é tratado com muito mais vagar, porque aí não tem que ficar se preocupando com o Ed e com a Lorraine, dá para se preocupar muito mais com os britânicos. Mas enfim, por isso eu gostei mais. Aí você tem, de novo, né, grandes sustos, só que, como eu falei, eu achei esse filme tudo, a maior parte das vezes, exagerada. Especialmente o tempo, tem 2 horas e pouquinho. Esse filme dava muito bem para ter sido feito com menos tempo. Dá quase a minissérie, sei lá. Mas assim, dava muito para cortar coisas ali. Dava para ser 1h50, dava para ser 2 horas. No final, ele finge que não perde o fôlego, mas perdeu. Por que eu estou afirmando isso? Porque ele passa a regurgitar, a repetir coisas usadas, não só no filme anterior, isso ele usa o tempo todo, mas no próprio filme. Tá? E acho que se o James Wan tivesse sido mais econômico no tempo do filme, ficaria melhor, né? Fizesse uma edição. Tá? Agora, os jump scares também estão em proporção bastante elevada, mas eles não me tiraram do espírito, não me irritaram. Eu achei de novo que a maior parte dos jump scares nasce da necessidade, porque é uma casa supostamente mal assombrada, então essas coisas vão acontecer, tá? Mas eu acho que já não é mais a qualidade do primeiro. Você fala, é por causa da novidade, né? Passou a novidade. O primeiro não era novidade também. Era um filme de casa mal assombrada. Quando você assistir o meu vídeo aqui, todos os elementos usados no primeiro filme eu já tinha visto de casas mal assombradas. Em outros filmes de casa mal assombrada e filmes de exorcismo. O problema desse segundo não é que ele copia muitas coisas do primeiro, é porque ele é muito longo e ele, dentro do seu próprio universo, coloca muita ideia, muita coisa e acaba não tendo fôlego para desenvolver essa muita coisa, porque ele ainda acaba querendo falar um pouco da situação da Inglaterra na época, que quem vai entender só quem conheceu um pouquinho da Margaret Thatcher, né, para mostrar como a Inglaterra estava deprimida economicamente. Enfim, é legal, mas ainda bem que na época eu resolvi não ver. Não ia fazer resenha por escrita, ia gastar mais meu tempo. Aqui eu só sento na frente e comento, tá? E ainda bem que eu vi na época, em 2015, eu vi a minissérie e a minissérie me bastou. Se eu encontrar a resenha por escrito que eu fiz para o meu blog, eu coloco na descrição do vídeo, tá? Mas não é certeza, porque eu não sei se eu vou achar. Faz tanto tempo já. Tchau.